A União dos Camidenses para a Independência, liderada pelo engenheiro Maurício Njimbi, realizou o encontro de análise política para avaliar os mais recentes acontecimentos relacionados com a questão de Cabinda. Em destaque, estiveram a resposta do governo português sobre o Estatuto de Cabinda e a proclamação da independência anunciada pela FLECFAC. O encontro contou com a presença dos secretários dos comitês da ONCE a nível de todo o território de Cabinda. Na sua intervenção, Maurício Njimbi afirmou que os cabindenses ficaram tristes e pasmos com aquilo que classificou como hipocrisia da posição assumida pelo governo português face à situação política de Cabinda. Nós acompanhamos ultimamente o pronunciamento do governo português sobre a luta do povo de Cabinda, sobre a FLEC, por ocasião de uma carta que o grupo parlamentar do Partido Chega, portanto, direcionou ao Ministério das Relações Exteriores daquele país. De acordo com o conteúdo daquela carta, dizia-se de que o Portugal não reconhece a FLEC e que Portugal e Angola têm uma relação de Estado a Estado e que qualquer problema sobre Cabinda deve resolver, é considerado como um problema interno de Angola e que os movimentos de Cabinda devem buscar, portanto, pela solução com Angola. Outro sim, Portugal ainda acrescentou que não apoia grupos violentos, que desrespeitam a lei, etc. Bem, para nós, os cabindenses, ficamos muito tristes pela hipocrisia portuguesa, concretamente promovida pelo partido PSD, que está no poder, e o PS, porque estes partidos têm uma aliança secreta sobre a exploração de Cabinda. E fica muito difícil os seus governos reconhecerem qualquer iniciativa que visa resgatar a identidade, a soberania de Cabinda, pois eles consideram que uma Cabinda independente não representaria, não defenderia os seus interesses financeiros. O que para nós é lamentável, pois Portugal, se fosse mais sábio, se usasse melhor a sua diplomacia, podia se calhar ganhar mais ainda conosco do que com os angolanos. Porque manter uma relação hipócrita, uma relação de exploração contra a Cabinda, para nós é um crime. Portugal tem estado a cometer um crime grande conosco e que algum dia poderá pagar muito caro. Por isso, enquanto cedo, apelamos ao governo português de poder rever a sua posição e poder corrigir o erro cometido por eles. Porque quem anexou Cabinda a Angola foram os portugueses, de uma maneira irresponsável, de uma maneira ilegítima, de uma maneira ilícita e de uma maneira, portanto, posso aqui exagerar, satânica. Porque a anexação de Cabinda a Angola, para nós, representa mortes, para nós representa violações contra as mulheres, para nós representa raptos, para nós representa detenções arbitrárias e que Portugal tem sim a responsabilidade de ser chamado para poder corrigir este erro juntamente com o governo angolano. Portanto, são palavras introdutórias, que não deixemos que os interesses financeiros falem mais alto do que aquilo que é o sentimento humano, porque a continuação de exploração de Cabinda, o derramamento excessivo de sangue do povo de Cabinda é um pecado grave. Disse que um país que invade outro país é um país amaldiçoado. E neste contexto da maldição está também Portugal, está Angola. Estes dois povos dificilmente poderão viver bem, porque invadiram Cabinda e estão amaldiçoados. E esta maldição só poderá ser retirada após a resolução do conflito político-militar de Cabinda. O dinheiro que poderão explorar em Cabinda, aliás, conseguem ver, os angolanos estão a viver bem? Os angolanos vivem bem? Mesmo os portugueses não são respeitados. Portanto, o governo português colabora juntamente com Angola para o derramamento de sangue do povo de Cabinda. A razão pela qual nós, a UCI, não temos considerado muito Portugal como um elemento-chave para o problema da resolução do problema de Cabinda. Porque Portugal, neste momento, nos contextos atuais, nos contextos políticos atuais, da geopolítica atual, Portugal é inimigo dos interesses de Cabinda. É preciso que a gente use esses termos. Portugal é inimigo dos interesses do povo de Cabinda.
O líder da UNCE revelou a existência de um acordo secreto de milhões de dólares entre Portugal e Angola, alegadamente relacionado com interesses estratégicos e econômicos, o que, segundo disse, compromete a transparência e a justiça na abordagem do dossiê Cabinda. Porque os acordos secretos que Portugal tem com Angola são acordos que rendem a Angola por aí mais ou menos mais de 500 milhões de dólares anualmente. Angola é chamado a empregar muitos portugueses, Angola é chamado a contratar várias empresas portuguesas para poderem, portanto, prestar serviços em Angola, no âmbito sempre deste acordo secreto que eles têm. Angola também é chamado a fazer compras de azeitona, bacalhau e outros produtos portugueses e, de certo modo, desta maneira, ela apoia, portanto, a economia portuguesa. E disse que por aí rende mais de 500 milhões de dólares à economia portuguesa, sem falar do número de desemprego que Angola, portanto, retira da sociedade portuguesa, dando emprego a esses portugueses. Isso tudo está enquadrado no âmbito destes acordos aí. Então, Portugal, no quadro do seu pensamento, ela acredita que uma cabine independente não iria render desta maneira, esses valores. Então, prefere ficar com Angola nesta trafulha, nesta máfia, do que ajudar o povo de Cabinda a se libertar do sofrimento. Então é ali onde os diplomatas de Cabinda são chamados a trabalhar seriamente para poder, portanto, criar corredores, de modo que estes países todos que criaram bloqueios a nós consigam, doravante, colaborar conosco. Durante a reunião, Maurício Njimbe alertou os secretários dos comitês de que o contexto político atual é dominado por interesses, sublinhando a necessidade de vigilância, unidade e firmeza na defesa da causa cabinense. Nós sabemos que Angola tem uma grande dívida com a China. Angola tem uma grande dívida com a China. E esta dívida é paga pela via do petróleo. E muito desse petróleo vem de Cabinda. Portanto, a dívida pública externa de Angola é grande e paga com petróleo. Esse hospital geral que temos aqui de Cabinda foi financiado pelos ingleses. E aquele hospital também é uma dívida. Deve ser pago. Então, todos esses países é que Angola deve. Todos esses países que têm interesse em Cabinda, nós, ao fazermos a nossa política, temos que ter um pouco de cautela ao fazermos a nossa política, de modo que eles consigam se rever, porque o mundo agora é feito de interesse. A política, tudo é interesse na política. Há quem, antigamente, alguns países apoiavam, era mais pelo interesse ideológico. Por exemplo, a União Soviética apoiou o MPLA porque queria que Angola fosse um país comunista. Então, ver como é que a política funcionava naquela época. Os americanos apoiaram Mobutu porque Mobutu era capitalista. E os americanos apoiaram Savimbi porque Savimbi inclinou-se ao capitalismo. Então, a América tinha interesse de quebrar com o comunismo que estava em Angola e queria também que Angola se tornasse um país democrata. Então, apoiaram Savimbi. Então, o mundo funciona assim. Ideologia, interesses, etc. Então, nós, os cabinenses, ao fazermos a nossa política, a nossa diplomacia, temos que saber identificar quais são os interesses de cada país neste território, não é? O que é que nós temos a oferecer e o que é que nós podemos, qual é a arma que podemos usar para convencer o possível patrocinador da nossa luta de que ele, ao nos apoiar, terá de volta aquilo, portanto, o investimento que ele fará em nós. É como se fosse um músico que quer lançar um disco. Você não vai ter apoio se você não for um músico, tem boas músicas, que o povo está gostando. Então, antes do patrocinador, alguém apostar em ti, primeiro tem que ver que não, é um líder valente, intelectual, e é um movimento aderido, e este movimento tem a capacidade de reverter o partido. É um ator que tem a capacidade de, quando ele disser uma coisa, e aquilo se fazer sentir no território. Então nós temos que trabalhar, temos muito trabalho a fazer. Portugal vai mudar do seu ponto de vista, irá mudar. Até ele é que virá atrás de nós. Os portugueses é que virão atrás de nós. Mas para que eles venham atrás de nós, nós temos que lhes fazer sentir que nós também somos um ator importante neste território e que a nossa opinião deve ser ouvida. Se não nos ouvirem, então vai acontecer isso. Ou vai acontecer aquilo. A partir dali, então, os americanos, os franceses, porque todos eles têm empresa, Cabinda virou um prato onde todo mundo come. Todos eles têm interesse aqui. Os alemães, os ingleses, os suíços, até os chineses também já têm interesse aqui. Não é? Porque o nosso território é tão rico
que até se fosse só com o nosso 50% das nossas receitas, nós viveríamos bem. Só com 50% das receitas, do total das receitas que saem em caminho, nós viveríamos bem. Eu não sei porque que eles desenvolvem tanta ambição que não querem ter um acordo conosco, que pode favorecer todos. Uma vez eu disse isso, alguém me interpretou mal. Eu disse assim, Cabinda é um elefante. Elefante tem muita carne. Não é isso? Que toda aldeia pode comer. Então por que eles não querem comer conosco? São as egoístas. Tá bom. Porque o mundo conforme está o mundo agora, quem tem mais armas, quem tem mais força, domina o outro, não é? O mundo está assim agora. Parece que o direito internacional já não está sendo valorizado. Tá bom. Agora, vamos partir na lógica do mundo atual. Quem tem mais arma, domina o outro, mas se criar um acordo ali, ficamos em paz, não é? Ninguém mata o outro, etc. Tá bom. Vamos supor que a gente assine um acordo da independência. Porque o que o mundo quer, porque Angola é militar do mundo em Cabinda. Muitos não entendem. Angola é o militar do mundo em Cabinda. Porque Angola não está em condições de exigir, por exemplo, que não, o petróleo tem que ser, vou vender a X. Não é dele. Ele não tem condições de exigir o preço do petróleo, quanto é que deve ser. Não está em condições. Não está. Porque o território de Cabinda não lhe pertence. E ele sabe que o mundo sabe que isto não lhe pertence. Então, governos assim são facilmente manipulados. Que não tem condições. Então, por que o mundo não quer ter um memorando conosco para a Cabinda se tornar independente? Porque eles querem a nossa riqueza, não é? Então vamos ter um memorando onde o povo de Cabinda beneficia e o mundo também beneficia. É possível. É possível. Por que querem sempre apostar nas armas, né? Vamos nos matar? Eles sabem que não conseguem nos acabar. Nos acabar não vão, não vão. Não pode, não vão ter que bombardear tudo isso. Porque nós também estamos sempre a nascer. Também não podemos parar de nascer. Por isso eu estou a dizer que vamos nascer. Vamos aumentar mais filhos. Eles estão a matar os cabelos, nós também estamos mais a nascer. Não é? Vamos ter mais filhos para continuar o espírito de libertação da independência. Porque acabar não vamos acabar. Então vamos negociar para não continuarmos a nos matar. Tá bom, quanto é que é? Se é X bilhões, vamos dividir no meio, pelo menos. Ou nos dão 60, vocês ficam com 40. E o país vai existir. Querem impedir uma coisa que Deus já aprovou? Vocês acham mesmo que alguém no mundo tem condição de impedir uma coisa que Deus já aprovou? Cabinda já existe. No espírito, Cabinda já existe. Como país. Estão a adiar aquilo carnalmente. Mas no espírito, Cabinda existe como país. Está na lista das nações. Na carne, estava a nos impedir. Mas chega um momento, porque quando uma coisa já existe no espírito, só falta na carne, não é? Vai chegar um momento que na carne terá que ser. E ninguém vai nos impedir. Ali, o que vai acontecer é aquilo. Mas também não vão nos acabar. Não irão nos acabar. Então, é isto ali. Este é um conselho que eu estou a passar para o mundo, para Angola, para todo mundo que sabe que tem uma percentagem aqui, porque eles dividiram isso, ficou um bolo que todo mundo come, só o povo de Cabinda que não come. Que nós podemos gozar todos juntos. Porque o mundo é de todos nós. Não podemos gozar. Vocês gozam, vamos assinar acordos. Nós, negociar conosco não é complicado. Há um político que dizia que as negociações com ele é difícil. Eu digo, as negociações conosco não é difícil. Desde que sejam negociações justas. Não é difícil. Desde que sejam negociações justas e que devolvam a dignidade deste povo. São fáceis. Essa é a mensagem que eu deixo. Enquanto um jovem líder e que quer muito dar para a libertação desta terra. Muito obrigado. Se alguém tem algum contributo, a palavra mais uma vez é dada e vamos conversar. Durante o encontro, os secretários dos comitês manifestaram firme compromisso com a causa de Cabinda e com os princípios da organização, reafirmando total alinhamento com a liderança da ONCE. Nas suas intervenções, destacaram a necessidade de reforçar a unidade interna, disciplina organizativa e a mobilização política face aos desafios atuais que marcam o contexto político do território. Não é uma pessoa. Quando você fala, você falou. Você vê de onde se levanta dele.
é um sítio desorganizado. Senão, de tudo que já foi dito, está certo. E nós devemos corrigir os errados. Que quais são os nossos defensores? É só, mais nada. Senão, a USA é uma pessoa. Quando já se diz, já se falou mesmo. Porque quem entende, entende mesmo. Quem não entende, porque não entende mesmo. É por isso que não podemos misturar a USA com outras pessoas que não entendem. Nós entendemos daquilo que está se passando. Devemos manter mesmo naquela posição daquele que entendemos. Mais nada. A USA é uma pessoa. Porque todos os planos de Deus já. Primeira coisa, é quando você está a lutar com você, ou está a sonhar com você, se você lhe vir na cara, lhe encontra para lhe falar que não é que a sonha é a não. Primeiro dia e último, ele vai assustar. Cada pessoa me vive. Deixa vai e deixar. É a mesma coisa do nosso governo. Se quando vamos afastar, é quem que motivou se nos dar oportunidade para nós afetar públicas. É só ele. A única coisa que está. Obrigado, senhor presidente. Eu sou ele. Falei com o meu secretário. A reunião não está ali. O governo agora está pedindo já. Na primeira vez nós estávamos na cadeia, estava pedindo para ir vir de algum nós escolher passar. Se depois vamos aqui, em Samuel, vamos ainda, se depois também já, nós não podemos afastar. Tem que lhe aproximar, não há nem cá também, bate não. Senão é bom para nós todos, vamos ficar ali, nós queremos a nosso partido tem que abrir. A nós ter aberto. Mas manda um fico manando. Eu vou morrer em tumbo. Aí nós tomamos tudo. Deus também já aqui. Deve pensar para nos abrir. Todo que quer nos falar. Então, ele que sabe, nós não podemos delegar. Só isso, senhor presidente, Deus me deu. Eu já falei com o meu secretário lá na Guarda. E isso também acontecer. Muito obrigado. Não aconteceu ainda. Não aconteceu balama. Porque irmão com belama. Nada que é Deus. Não aconteceu vida. Bem, então vamos vamos lhe aproximar. Não é de casa. Bem, obrigado. No encerramento do encontro, Maurício Njimbi reforçou que a luta da UNCE não é movida por interesses pessoais, mas sim pelo compromisso com a autodeterminação e a dignidade do povo de Cabinda. E todo quem é membro da UNCE deve saber defender as políticas da sua organização. Que nós não estamos aqui para fins pessoais. Continua a dizer que a UNCE não existe para fins pessoais. E a UNCE também não vai fazer a sua política na base da emoção de algumas pessoas. Não. Quando encontrares um cidadão de Cabinda, um membro nosso, que está a se fazer muitas perguntas, lhe ensina. Porque muitas das vezes ele não sabe. Lhe explica que não, olha, a política é assim. Estás a ver o problema de Cabinda? Quando irá se resolver, os angolanos terão que estar. Nós também, os cabindas, teremos que estar. Os americanos terão que estar. Os russos terão que estar. Os chineses, os portugueses terão que estar. Franceses e belgas. Os sul-africanos e os congoleses terão que estar, porque há países que são muito importantes por causa da geopolítica que nós vivemos. Estes países necessariamente terão que estar por causa de alguns interesses que cada país tem com o território. Então, todos eles terão uma opinião a dizer sobre a resolução desse conflito. Então, o povo deve se acostumar a ver os seus líderes a se encontrar com algumas entidades. Mas, cabe aos líderes de Cabinda, ao manterem esses encontros, serem sérios. O líder tem que ser sério. Um líder que defende uma causa do povo,
não pode ser um mendigo. Não pode misturar as coisas, não é? Você é o líder, por exemplo, eu estou aqui, represento a UCI. A UCI defende a causa de todo o povo. Vou ter com o governo provincial sobre Cabinda, mas também estou a ir lá defender outros interesses. Estás a ir pedir apartamento, estás a ir pedir crédito no governo provincial. Mas será que o governo provincial é banco? O governo provincial é banco? Não. Mas então, o governo provincial é que deve ceder crédito agrícola? Não. Mas então, por que alguns líderes políticos querem pedir crédito ao governo provincial? Por que alguns ativistas vão pedir crédito na governadora? Isto ali é corrupção ou não é? É corrupção ou não é? Então, era suposto que o engenheiro Maurício Ndjimbi fosse somente discutir questões políticas, mais nada. Eu não posso misturar questões do meu benefício próprio com as questões políticas. Não posso fazer isso. Isto é corrupção. É ali onde está o problema. É ali onde a UCI está a ter problemas. A UCI não pode falar mais a verdade. A UCI já não pode falar o que é certo e o que é errado. Vamos supor que a UCI está organizando uma manifestação. Na mesma semana que a UCI vai organizar uma manifestação, é na mesma semana que a UCI vai pedir dinheiro no governo provincial. Isso se faz? Está certo isso? Não está certo. Não está certo. Então, repudiar isso é crime? Não, não é crime. Por quê? A luta do povo de Cabinda é uma luta pelo número de pessoas que já morreram por causa de Cabinda. Passou a ser um problema espiritual. Mas então, como é que as pessoas não conseguem entender isso? Como é que as pessoas não conseguem entender que o problema de sangue já é espírito? Isso já é espiritual. E os espíritos das pessoas que já morreram e nós que estamos nesse mundo aqui, não estamos muito distantes. Muitos não percebem que aquele mundo e este mundo aqui não há muita distância. Muitas situações que nós passamos. Quem nos protege são os espíritos que já se foram. Deus usa aqueles espíritos ali que já não conseguem dar justiça sobre esse problema para virem nos proteger. Muitos não sabem. Agora, um corrupto, qual é esse espírito que virá nos proteger? Não é? Já é um sumo, já é um diabo, já tem diabo. Ainda estás a falar que és de lutas pela independência. Não faz isso, irmão. Não faz isso. Já é um liajá, um sumo. Carnalmente, espiritualmente, já é um sumo. Você já não existe. Quando te olha você, você já não morre. Queres defender o problema de espírito desse povo? Eu tenho dito uma coisa. Qualquer um pode governar. Qualquer um pode governar. Qualquer caminho pode ser presidente da República. Muitos vão botar, mas como assim? Qualquer um pode. Por que pode? Porque governar e libertar são duas coisas diferentes. Governar hoje em dia, estás no teu gabinete, estás a receber assessoria de bancos que estão no Brasil. Estão a te explicar sobre o território. Vamos fazer isso. Mas o presidente é você. Não é você que está na ideias. Não é você que está destinado, você não tem uma inspiração. Estás a depender do teu elenco. Quer dizer, que te meteram ali numa técnica. Agora, libertar um povo, isso tem muito a ver com os espíritos. Não é? Se que se devem participar. Se não tive algo por grupo, é meu. Sabe não? Se que essas coisas, nos rios. Pai grande, ele não está em frente disso. Mas tudo isso aí no mundo, todos devem concordar. Você vai conduzir a luta e vai vencer. É o que nós estamos a fazer. Muitos não estão a entender. Esse grupo que está aqui, eu sei que não é esse grupo que representamos sobre o mundo. Então vamos chamar a grupo desse. Para não chamar a atenção, porque a gente já está mirando, vocês estão ouvindo. Já estão aí, você começa ali a ajudar, a polícia está ali, estão a controlar o nosso movimento. Nós não vamos fazer uma igual. Não temos nenhuma atividade pública, é simplesmente uma conversa. Então, os espíritos devem participar. Porque não é essa zona está de simulação. Houve uma cerimônia espiritual. Houve ali palavras que saíram. Houve ali acordos. Bebeu-se vinho, entornou-se vinho no chão.
os espíritos receberam aquele filho, os documentos assinaram. Olha, há uma coisa que as pessoas nunca falaram, eu hoje vou falar. Muitos nunca se perguntaram por que é que se meteu cruz na assinatura do Tratado de Sinai. Até hoje, mesmo os mais velhos que conhecem a tradição, nunca se perguntaram por que os portugueses falaram para meter cruz. Não é somente pelo facto de os nossos antepassados não saberem ensinar. Porque naquele dia só havia uma pessoa que sabia falar português. Naquele dia só havia uma pessoa que sabia falar português, que estudou no Brasil da família dos Fumas, que traduzia em vida aos nossos antepassados. E meteram cruz. Não estavam a saber, lá enviamos. Quer dizer, não estavam a saber por que estavam a meter cruz. Ali houve um pacto da magia. Eu não sei como é que foram se enganar assim. Aquele pacto de cruz, vamos só investigar. A cruz significa o quê? A cruz significa condenação. E a condenação é sobre sofrimento. E quando estavam a meter a cruz, essa coisa de cruz não começou aqui, começou na Ásia. Jesus Cristo foi pregar aonde? Jesus Cristo foi pregar na cruz. Hoje em dia, algumas pessoas pegaram a cruz e transformaram no símbolo do cristianismo. Jesus Cristo. Mas antes de condenar Jesus da cruz, já não havia lá pessoas da cruz? Havia sim ou não? Jesus Cristo foi encontrado, já havia pessoas da cruz. Então a cruz não é símbolo do cristianismo. Mas é para cruz, não estamos nesse debate. Não estamos ali porque nós não somos religião, não estamos aqui para a religião. A cruz é símbolo da condenação. E ao pregar a cruz, foi isso mesmo, condenamos no povo, no sofrimento. E nós temos que desfazer esse sofrimento. Por isso é que nós estamos aqui. Nós temos que desfazer o sofrimento, a condenação que o povo de Cabinda foi posta. Sim, nós reconhecemos. Nossos antepassados cometeram um erro. Mas só que este erro é um erro que veio com uma pequena salvação ali. É um tratado. Esse tratado é um símbolo da nossa revolução. É um símbolo da identidade histórica e política do povo de Cabinda. Por isso é que vocês vejam os apalantes, quando fala de tratado, estão atrapalhados, vocês estão tratando, não vão esquecer. Por quê? Aquele tratado, embora que nos condenou nesse sofrimento aqui, que nós já passamos, já temos que ter independência, já temos que ter, porque o tempo já acabou. O tempo acabou, para esse momento. Então aquele tratado condena tanto os angolanos como os portugueses. Porque no terceiro artigo está escrito o quê? Que Portugal obriga-se a manter a integridade dos territórios colocados sob seu protetorado. Agora, vou perguntar. Portugal olhou por isso? Não. Porque não. Essa violação começou, não é como os angolanos, não. Com a anexação de Cabinda Angola, não. A violação começou quando Portugal permitiu que a França ocupasse uma parte de Cabinda, permitiu que a Bélgica ocupasse outra parte de Cabinda, que é essa parte do Luanda, e para piorar com o erro dele, quando o regime salazarista é removido, o Partido Comunista, o PS, o Partido Social, não é? Vários outros, uma vez que são amigos, são gêmeos, siamês com o MPA, anexam Cabinda a Angola, sempre na lógica da preservação dos seus interesses econômicos, comerciais. E Cabinda continuou, portanto, nesse sofrimento. Então, violaram mais uma vez, sendo tratado. E, para tentar minimizar, ou seja, para tentar desfazer a importância do Tratado de Nabucco, alguns portugueses, no quadro da sua hipocrisia e no quadro da sua má fé, procuram minimizar a importância do Tratado de Nabucco, transformando aquilo num documento com a mesma importância do que o papel higiênico. E nós não aceitamos.
Nós não aceitamos isso. Por isso é que nós continuamos a defender, portanto, o nosso direito à autodeterminação e à independência, que foi consagrado pela ONU, que foi reconhecido pela União Africana, ou daquela ONU. Portanto, nós temos vários documentos que sustentam esta nossa luta. E nós não podemos parar de lutar. Parar de lutar é o pior erro que o povo de Cabinda pode cometer. Mas lutar com integridade moral, lutar com dignidade. Nós temos que aceitar sofrer para amanhã gozar. Nós temos que aceitar sofrer hoje para amanhã gozar. Então, estas aqui são as minhas palavras introdutórias. Neste momento aqui vamos devolver o microfone para vocês. Quem tem alguma opinião para emitir sobre o encontro com a governadora, portanto, o microfone, a palavra vai ser entregue a vocês. E ali nós vamos ouvir. E quando terminarmos, vamos passar para o segundo ponto, que é o ponto sobre, portanto, a declaração da independência que a FLEC fez no dia 2 de fevereiro. Muito obrigado. O Eduardo Muindo, secretário-geral da UNCE, esclareceu durante a reportagem que o encontro teve como objetivo central alinhar as posições internas e informar os membros da organização sobre os pontos prévios que nortearam o diálogo com o governo de Cabinda. Bem, a princípio, obrigado pela vossa presença, TV Cabazin Sango. Nós geralmente temos tido esses encontros que surgem de forma ocasional e de forma extraordinária. Como sempre, na semelhança de outros encontros que tivemos, sempre foi frutífero e consistiu exatamente naquilo de transmitir a mensagem sobre o que tem sido o trabalho da UCE durante o ano que já entramos. Então surgiu a necessidade de darmos relatório ao nosso pessoal, no intuito de estarem a par de tudo que a organização está a fazer em prol da causa de Cabinda. Sim, há de toda a necessidade, porque nós sabemos como é que os inimigos da liberdade de Cabinda agem, sempre como uma entidade que se identifica como defensor do direito público de Cabinda à autodeterminação e independência, vá junto às instituições angolanas, facilmente é propalado informações que não condizem com a verdade. No caso, insinua-se muito a questão da corrupção e outras questões que não abonam a nossa imagem. Daí a necessidade mesmo de sentarmos com o nosso pessoal e informarmos de acordo à verdade o que norteou realmente o encontro que tivemos junto à governadora provincial já na semana passada. Então, houve de toda a necessidade de interagir pessoalmente, de maneira a dissiparmos qualquer dúvida sobre o encontro, nesse caso, fazendo com que não haja espaço de manipulação, calúnia, difamação sobre o encontro, até porque o encontro era público, a agenda de conhecimento de todos. Então, este encontro vem exatamente para reforçar a necessidade de manter o nosso pessoal informado. Questionado sobre a proclamação da independência anunciada pela FLECFAC, o secretário-geral apresentou a posição da UNCE, sublinhando a necessidade de uma análise responsável e estratégica do momento político, sempre com foco nos interesses superiores do povo cabindense. Bem, esta é uma questão sensível e no fórum próprio vamos interagir de forma mais profunda. Mas de antemão, como Cabinda, o nosso objetivo na luta sempre é a independência. Se desta proclamação darmos a solução sobre a independência de Cabinda, é bem-vinda, porque nós estamos aqui com o nosso único objetivo, é a independência. E se a independência vier dessa proclamação, é bem-vinda. Nós estamos nada contra, apesar de termos algumas reservas sobre a forma como o processo se foi conduzido, mas se nos levar ao objetivo final, é bem-vindo. Relativamente à detenção dos ativistas que tentaram deslocar-se ao local histórico do Tratado de Simlambuco, na data da sua assinatura, Eduardo Muindo manifestou preocupação com a situação, reafirmando o compromisso da organização com a defesa dos direitos cívicos e das liberdades fundamentais. É uma imprudência total da parte do governo angolano, porque o Tratado de Simlambuco é um patrimônio da identidade cultural do povo de
Cabinda. E é normal, como povo de Cabinda, como cidadão de Cabinda, amante da causa de Cabinda, nesta data, ir ao encontro deste tratado, a fim de recordar os nossos fatos históricos que estão espelhados lá e que norteiam a nossa luta. Então, não lugar público foi de facto um ato muito importante da parte do governo do centro, como tem sido o esquema. Portanto, não retrasamos a atitude que eles apresentaram, mas como sempre, utilizando a própria Constituição, as próprias leis deles, acabaram derrotados num problema que eles sozinhos criaram de forma desnecessária. A mensagem para o povo de Cabinda mesmo de esperança. Nós, da UF, estamos aqui para realmente defendermos aquilo que é o interesse do povo de Cabinda. Não estamos aqui para nos servir, não estamos aqui para o bem-estar das nossas famílias, não estamos para o nosso próprio bem-estar, estamos aqui para realmente servir a causa de Cabinda e dedicamos o nosso tempo, dedicamos o nosso conhecimento, dedicamos a nossa disponibilidade inteiramente na resolução da causa de Cabinda. Estamos sempre disponíveis e apelamos a todos que confiem na UCE. Nós estamos aqui na defesa daquilo que é interesse mais do povo de Cabinda, que é a sua autodeterminação e independência. Por sua vez, José da Costa Lembe, líder da Associação Cívica Ngolo Mazi, agradeceu o convite endereçado pela UCE e apresentou um rescaldo do encontro, destacando a importância do diálogo entre as organizações da sociedade civil e os movimentos políticos. Primeiro, respeitar pelo convite dado pela Organização Política Independentista de Cabinda e a UCE. Foi um convite onde abordamos várias situações, falamos sobre o encontro com a governadora de Cabinda e falamos sobre a proclamação da independência pela FLECSAC e falamos também do pronunciamento do governo português pelo Ministro das Relações Exteriores. De facto, é uma organização política cabindesa que temos que respeitar. Houve várias situações de conversa com seus militantes e nós agradecemos este tipo de posições. Cada organização tem sua ideologia, tem seu estatuto, tem seu regulamento interno e nós é de louvar, é positivo, porque houve algumas situações que reclamam sobre o pronunciamento do governo português. E ele, como uma organização política independentista, pronunciou-se da maneira dele que devia se pronunciar. Temos que respeitar a opinião dessa organização. E também falou sobre a questão da proclamação da independência de Cabinda. Pronto, eu como convidado, eu de louvar pela posição, pela coragem que eles tiveram. Eu aconselhei a própria direção da UCE que deveria ou deve criar uma comissão da sua responsabilidade para ver se entra em contato com a direção da FLECSAC para se inteirar bem sobre esta questão da proclamação. A questão do governo português é uma situação preocupante para nós os cabindas, porque nós temos uma ligação com os portugueses através da própria língua oficial do povo de Cabinda, também é colonizador do povo de Cabinda. O governo português conhece muito bem qual era os princípios jurídicos internacionais que ele assinou para o povo de Cabinda, e eu acho que o Ministério da Relações Exteriores foi muito infeliz nessa questão. Foi muito infeliz porque devia ter um bocadinho de cautela. Não vamos aqui rever as histórias do passado, mas vamos falar mesmo ver que ele começou com Timor-Leste, mesmo ver que ele cometeu com Macau, mesmo ver que ele comete sempre com o povo de Cabinda. Nós temos que refletir muito bem que ninguém e nenhum movimento político esteve na assinatura do Acordo de Alvor. Estiveram próprios os nossos irmãos angolanos e o governo português anexa Cabinda no território angolano. Eu acho que o governo português deveria ter responsabilidade de corrigir essa história, porque afinal de contas morrem pessoas, o povo de Cabinda anda numa pobreza extrema, o povo de Cabinda
vive numa situação difícil. E é grave quando um governo responsável, que faz parte da União Europeia, que faz parte de várias organizações internacionais, se pronunciar desta maneira, dizer que a responsabilidade acaba ao governo angolano. Eu acho que o governo português foi muito infeliz mesmo neste pronunciamento. E aconselhamos o governo português, caso do primeiro-ministro e o próprio presidente eleito, para rever esta posição, porque, como dizem nas gírias, nós tivemos um país africano que é Ruanda, que tem que trocar da língua por causa dessas discriminações que o governo francês fez com Ruanda. E isso pode correr risco também de cortar algumas relações culturais, algumas relações também que temos com Portugal, em termos da língua, em termos culturais, em termos de relações. Porque é grave. Eu acho que o filho do senhor Mário Soares está em vida, o João Soares está ali. Sabe conscientemente o que aconteceu em 1975, a integração ou anexação de Cabinda no território angolano. Diplomaticamente é uma grande violação, mas teremos que respeitar a opinião do governo português. A cabo os Cabindas tomaram umas posições para contornar diplomaticamente esta situação. E aconselho também a direção da FLEC que criam condições de contornar a situação, porque o povo de Cabinda fica mais uma vez órfão. E nós já estamos de passagem, já atingimos os picos, em qualquer momento podemos ir à eternidade. E não podemos deixar o povo de Cabinda viver dessa maneira, como órfão de pai e mãe. Eu acho que nós temos um governo português que colonizou Cabinda, que deixou Cabinda nesta situação, e acaba o governo português assumir a sua responsabilidade. O governo português tem que assumir a sua responsabilidade. Bom, primeiro que isso não foi direcionado para o movimento independentistas. O governo de Cabinda, chefiado pela a senhora Suzane de Abreu, ele convidou a sociedade civil, vários estratos políticos, dos partidos políticos angolanos, políticos dos partidos políticos independentistas. Então, eu acho que simplesmente foi uma declaração ou apresentou um projeto do programa da governação. Falou sobre o PIME, falou sobre várias situações que não têm a ver com as Cabindas. Eu acho que todo mundo conhece, vive em Cabinda, conhece a realidade de Cabinda. Eu acho que na governação de Cabinda não tem ninguém estranho, que veio do Cuba, que veio da Rússia, que veio de Portugal. Todos que são Cabindas. São Cabindas. A diferença que existe é que o comandante da polícia é de Angola. O comandante da zona é de Angola. Então, essa é a diferença. A governação toda é de Cabinda. Eles conhecem muito bem com quem que devem conversar. Conhecem muito bem com quem que devem conversar. Agora, o conselho que nós teremos que dar é aconselhar o governo de Cabinda para interagir com independentistas. De Cabinda. Porque eles conhecem, porque eles também são nossos irmãos também. Também são Cabindas como nós, também são independentistas também. Não vamos negar isso. Então, temos que ter responsabilidade, teremos que escolher que tipo de programa que tem que apresentar ao povo de Cabinda. Então, um projeto do MPLA não tem a ver conosco. Ele é que governa há 50 anos. Porque não há razões. Um partido que governa há 50 anos chamar ativistas de Cabinda ou independentistas de Cabinda para ouvir um programa deles. Eles programaram. O que é que nós vamos dizer neles? Que eles vão considerar. Infelizmente, sabe quantas reuniões que já tivemos aqui em Cabinda sobre a questão econômica em Cabinda, sobre a pobreza em Cabinda? Infelizmente, nunca surgiram efeitos. Temos problemas sem conclusão.
Estão lá a devastar a floresta do Mayombe, explorar o ouro, a madeira, mas aprendam as pessoas que não têm emprego, que cavam ouro, que chama-se garimpeiros. Agora, uma empresa brasileira que vem do Brasil e vem explorar o ouro, que nem o próprio governo angolano não sabe se o ouro vai aonde. É complicado. É complicado. Não podemos falar do petróleo, não podemos falar de outros inertes que é explorado aqui, que ninguém nunca diz nada. Cabinda é uma lavra do qual qualquer tipo de pessoa quer se enriquecer. Porque também isso ajudaria também a economia de Cabinda. Então, como uma empresa que explora petróleo em Cabinda, como uma empresa que explora petróleo em Cabinda, o próprio governo não fiscaliza, não conhece até o nome da empresa. Se você ir ao governo começar a chamar, perguntar qual é o nome da empresa que está explorando o ouro em Bucuzal, não conhecem e não sabem onde está explorando o petróleo. E esse ouro está sempre na minha terra. Está na minha terra, no Bucuzal. No Penecacre tem inclusive, até no meus risos, meus familiares, está sempre esse ouro. E estão a proibir até próprios meus irmãos, meus primos, meus filhos não podem explorar ouro. Porque as terras já é deles. Já viste vender um branco terras de um povo. É complicado. É complicado. Então, esse tipo de governação não é de público de confiança. Agora, eu da Costa Leste vou ir no governo provincial para conversar o quê? O que é que eles vão ouvir? Se é povo na minha terra, sou obrigado a abandonar. Eu abandonei Penecacte por causa disso. Então, eu acho que a responsabilidade acaba com o governo provincial de Cabinda, que tem que escolher as pessoas que devem conversar com eles. Porque não pode se brincar com um povo. O povo de Cabinda tem sua história, tem seus homens, tem sua responsabilidade. Então, respeita pelo menos como irmãos que somos. Nós não somos irmãos inimigos angolanos, não. Eles é que criam essas condições para não serem inimigos deles. Porque o MPLA não é propriedade dos angolanos, não. O MPLA nunca foi propriedade dos angolanos. O MPLA nunca foi propriedade dos angolanos. É um partido político, qualquer tipo de partido. Mas deve haver consenso, deve conversar com as pessoas. Não pode criar povo de Cabinda como inimigo declarado. Não pode. Somos proibidos até irmos visitar o Simulambuco. Eu sou proibido até, inclusive, a própria minha lei no Penecacte foi proibido. Então vamos ver aonde então? Então, aconselhamos a sua excelência, a doutora Suzana, para conversar com as pessoas sérias, aquelas pessoas independentistas. Eu repito isso várias vezes. Então são essas pessoas que ele deve convidar. E não é convidar os ativistas de Cabinda de uma forma brutal. É grave. Então, que é problema deles? Eles governam o país. Vamos aguardar daqui a 10 anos se vão continuar ou não. No encerramento, Maurício Njimbe agradeceu a presença de todos os participantes e apelou à união, solicitando que, nas orações habituais, sejam sempre pedida a inspiração divina para a causa de Cabinda. Muito obrigado, caríssimos irmãos, mais uma vez por essa oportunidade. Eu sempre que eu oro, tenho pedido a Deus para nos inspirar ainda mais. Porque um povo, quando quer se libertar, deve estar acompanhado na sua trajetória com auxílio espiritual. E isso tudo vem também com cânticos, vem com poesias, vem com palavras, palavras boas. Então, que Deus seja louvado. Por isso, que Deus seja louvado, que tenhamos mais vida para podermos realizar aquilo que é o sonho do nosso povo. E eu tenho a fé que isto irá acontecer. Com o tempo, isso irá acontecer no devido tempo, porque temos também que obedecer o tempo de Deus. Bem. Viva a UCI! Viva a União dos Caminheiros pela Independência! Viva a União dos Caminheiros pela Independência! Viva o povo de Cabinda! Viva a Revolução Cabindense! Viva a liberdade! Viva a autodeterminação de Cabinda! Viva a independência de Cabinda! Viva a independência de Cabinda! Cabinda triunfará! Cabinda triunfará! Cabinda triunfará! Cabinda vencerá!
Cabinda vencerá. Cabinda vencerá. Cabinda vencerá. Muito obrigado, muito obrigado. O ato foi concluído com cânticos independentistas num ambiente de forte simbolismo político e identitário. Cabas e Xango para o mundo, eu sou Leon Bulhão. Estamos juntos. Não queremos a guerra, nós queremos a paz, nós queremos independência, nós queremos a liberdade, nós queremos a dignidade, nós queremos a paz. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Oh la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Nós queremos independência, nós queremos a liberdade, nós queremos a dignidade, nós queremos a paz, não queremos a guerra, não queremos as armas. Nós queremos independência, nós queremos a paz. La 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 la, 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 la 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 la, la la la. Viva UCI! Viva os novos caminhantes pela independência! Viva o povo de Cabinda! Viva a independência de Cabinda! Cabinda vencerá! Cabinda vencerá! Cabinda triunfará! Cabinda triunfará! Cabinda vencerá! Cabinda vencerá! Obrigado.